Olá, eu sou Pedro Martelã do canal Nébula Divina. No vídeo de hoje, vamos explorar os 9 dons poderosos e incríveis que Deus concede aos escolhidos. Vamos descobrir como esses dons divinos se manifestam, sua importância e como podem transformar a vida daqueles que os possuem. Você está preparado para desvendar os mistérios por trás dessas habilidades espirituais e entender como elas influenciam a jornada dos escolhidos? Então, continue assistindo. Agora eu quero te fazer uma pergunta bem direta. Você já sentiu lá no fundo que você é diferente? Que parece que foi escolhido para algo maior? Talvez você já tenha percebido que sua jornada não é como a das outras pessoas. E quer saber? Você não está sozinho nessa. Se você está aqui ouvindo essas palavras, pode ser que Deus tenha um plano especial para a sua vida. Isso mesmo, os escolhidos. Aqueles que têm uma missão única aqui na Terra, uma missão divina. E se você sente que é um deles que foi chamado para algo além do que seus olhos podem ver, então você precisa conhecer esses dons que Deus reservou para você. Esses poderes não são apenas para te dar forças, mas para te transformar e te guiar nos momentos mais difíceis da sua caminhada. Mas antes da gente mergulhar nos detalhes, eu quero que você se sinta à vontade. Se esse tema já mexeu com você de alguma forma, já vai deixando seu comentário aqui embaixo. Me conta, você sente que foi escolhido? E aproveita para se inscrever no canal, porque aqui a gente fala exatamente sobre essas coisas que muitas vezes ficam escondidas, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. E por favor, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Assim poderemos nos conectar ainda mais. Agora pensa comigo, o que significa ter uma fé inabalável? Não é apenas acreditar em algo, mas ter uma confiança tão profunda, tão arraigada, que nem os maiores desafios conseguem abalar. A fé inabalável é o primeiro dom que Deus concede aos escolhidos, porque Ele sabe que sem essa fé seria impossível enfrentar as adversidades da vida. Quando falamos de fé inabalável, estamos falando de uma conexão direta com Deus, algo que vai além da lógica e das circunstâncias. É aquela certeza que você carrega no peito, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Sabe aqueles momentos em que as coisas não fazem sentido, quando as perguntas são maiores do que as respostas e o caminho parece escuro? É justamente nesses momentos que a fé dos escolhidos se revela. Essa fé é como uma chama que nunca se apaga. Mesmo nas tempestades mais ferozes, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis, ela permanece firme. Para os escolhidos, a fé não é apenas uma crença passageira ou dependente das circunstâncias. Ela é uma força interior que os sustenta, uma ponte invisível que os liga ao divino. Eles sabem, no fundo do coração, que não estão sozinhos. Deus está com eles, guiando cada passo, mesmo quando a estrada parece incerta. E essa fé inabalável não surge do nada. Ela é cultivada nos momentos de dor, de perda, de incerteza. Os escolhidos enfrentam batalhas que a maioria das pessoas jamais compreenderia. E é exatamente por isso que sua fé é tão poderosa. Cada dificuldade, cada lágrima derramada, cada luta travada serve como um teste, um fortalecimento. E é nesse processo que a fé se torna inabalável. Os escolhidos não são poupados das tempestades da vida, mas, diferentemente de outros, eles têm algo que os mantém de pé. Eles possuem uma confiança inquebrável de que, por mais que o mar esteja agitado, Deus está no controle do barco. E isso é algo que muitos não conseguem entender. Às vezes, até aqueles que estão próximos de você podem se perguntar: como ele consegue ter tanta paz em meio ao caos? Como ela mantém essa esperança quando tudo parece perdido? A resposta está na fé que Deus implantou no coração dos escolhidos. Ela é inabalável porque não depende das circunstâncias exteriores, mas de uma confiança interna no plano divino. Agora pensa na sua própria vida. Quantas vezes você já se viu em situações em que qualquer pessoa teria desistido? Momentos em que as coisas ficaram tão difíceis que muitos não teriam aguentado. Mas você permaneceu firme. Isso não é coincidência. Isso é o resultado dessa fé que Deus te deu. E é essa fé que te torna diferente, que te torna escolhido. Além disso, a fé inabalável também transforma a maneira como você enxerga o mundo.
Enquanto muitos são consumidos pelo medo, pela dúvida ou pela ansiedade diante das dificuldades, os escolhidos enxergam essas mesmas situações como oportunidades de crescimento. Cada desafio é uma chance de se aproximar mais de Deus, de fortalecer ainda mais essa conexão sagrada. Porque para os escolhidos, a fé não é apenas sobre o presente, é sobre o futuro. Eles sabem que Deus tem um propósito maior, mesmo que ainda não consigam ver o quadro completo. É por isso que a fé inabalável é tão essencial. Sem ela, as dificuldades poderiam te derrubar. Mas com ela, cada obstáculo se torna uma nova oportunidade de confiar ainda mais em Deus. E isso é algo que os escolhidos compreendem profundamente. Eles não apenas acreditam em Deus, eles confiam em Deus, nas suas promessas, no seu tempo e nos seus planos. Essa fé é uma rocha, uma base firme que suporta o peso das incertezas da vida. E enquanto muitos vacilam, os escolhidos se mantêm firmes. Agora eu quero que você pare um segundo e reflita. Você já experimentou essa fé? Já sentiu, mesmo que por um instante, essa certeza profunda de que por mais difícil que seja a situação, você vai superar? Se sim, saiba que isso não é por acaso. Deus está te moldando, te preparando. Ele está fortalecendo sua fé para que você possa enfrentar qualquer tempestade que vier. Isso é o que significa ter uma fé inabalável. Não é viver sem problemas, mas é viver com a convicção de que com Deus você já venceu. Além da fé inabalável, outro dom extraordinário que Deus concede aos escolhidos é a sabedoria divina. E aqui, não estamos falando apenas de inteligência ou conhecimento comum, mas de uma sabedoria que transcende a lógica humana, algo que vem diretamente de Deus. Essa sabedoria permite que os escolhidos enxerguem além das aparências, compreendam o que muitos não conseguem ver e tomem decisões que estão alinhadas com o propósito maior que Deus tem para suas vidas. A sabedoria divina é aquele tipo de entendimento que faz você perceber o que está acontecendo em um nível muito mais profundo. Enquanto muitos enxergam apenas o que está diante dos olhos, os escolhidos conseguem ver o que está por trás, o que está oculto. Eles conseguem perceber os sinais que Deus coloca ao longo do caminho, aquelas pistas sutis que indicam qual direção seguir. Essa sabedoria dá clareza em meio ao caos, uma visão nítida quando tudo ao redor parece confuso. E como essa sabedoria se manifesta? Muitas vezes, ela se revela em momentos de grande desafio. Quando tudo parece estar dando errado, quando as portas parecem fechadas, os escolhidos conseguem entender que, às vezes, um não também é parte do plano divino. Eles sabem que nem tudo que parece negativo aos olhos humanos é realmente ruim. A sabedoria divina permite que os escolhidos compreendam que, às vezes, as portas que se fecham são uma maneira de Deus direcioná-los para algo maior, algo que eles ainda não conseguem ver. Essa sabedoria também traz discernimento. Os escolhidos conseguem distinguir o que é verdadeiramente importante do que é passageiro, o que é essencial do que é superficial. Eles são guiados por uma intuição aguçada, uma percepção que vai além do que é óbvio. Essa é a sabedoria que vem de uma conexão íntima com Deus, de uma escuta atenta à sua voz. E essa escuta não se dá apenas nos momentos de oração, mas em cada instante, em cada situação. Os escolhidos estão sempre atentos aos sinais, às pequenas revelações que Deus coloca ao longo do caminho. Muitas vezes, as pessoas ao redor dos escolhidos podem não entender as decisões que eles tomam. Por que ele fez isso? Como ela teve coragem de seguir por esse caminho? Mas o que os outros não percebem é que essas decisões não vêm de um entendimento comum. Elas vêm de uma sabedoria que está em sintonia com o plano de Deus. É por isso que os escolhidos, mesmo diante das maiores incertezas, tomam decisões com confiança, porque sabem que estão sendo guiados por algo maior do que eles mesmos. Além disso, a sabedoria divina também traz um profundo senso de paciência. Enquanto muitos se desesperam quando as coisas não acontecem no tempo que esperam, os escolhidos sabem que o tempo de Deus é perfeito. Eles entendem que cada fase da vida, cada demora, cada espera, tem um propósito. A sabedoria divina
lhes permite confiar nos processos de Deus, mesmo quando os resultados não são imediatos. Eles sabem que no tempo certo, as coisas se alinham, as respostas chegam e as promessas se cumprem. Essa sabedoria também faz com que os escolhidos se destaquem em momentos de crise. Enquanto muitos se desesperam, entram em pânico ou tomam decisões precipitadas, os escolhidos mantêm a calma. Eles sabem que a tempestade vai passar e que Deus já preparou uma solução. Com essa sabedoria, os escolhidos são capazes de tomar decisões sábias, estratégicas e alinhadas com o propósito divino, mesmo sob pressão. Outro aspecto dessa sabedoria é que ela não se limita a guiar o escolhido em sua própria vida, mas também o capacita a aconselhar e influenciar aqueles ao seu redor. A sabedoria divina é uma luz que brilha para outros, mostrando o caminho a seguir. Muitas vezes, os escolhidos se tornam pontos de referência para aqueles que estão perdidos, que buscam respostas. E não é porque eles sabem de tudo, mas porque eles têm uma fonte inesgotável de sabedoria que vem de Deus. E quando eles falam, suas palavras tocam o coração das pessoas de maneira profunda, trazendo conforto, clareza e direção. Agora, eu te pergunto, você já sentiu essa sabedoria agindo na sua vida? Já teve momentos em que você sentiu que enxergava além do óbvio, que tinha uma clareza que outras pessoas não tinham? Isso, meu amigo, é um sinal de que Deus está te guiando com sua sabedoria. E essa é uma das maiores bênçãos que um escolhido pode receber. Agora que você já entendeu o poder de uma fé inabalável e a importância da sabedoria divina, vamos falar sobre algo que todos os escolhidos experimentam em suas vidas: a proteção divina. E quando falo de proteção, não estou me referindo apenas à proteção física, mas também à proteção espiritual, emocional e mental. Deus, em sua infinita bondade, coloca uma espécie de escudo ao redor dos escolhidos, garantindo que eles sejam preservados em meio às maiores tempestades da vida. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te livrou de situações que você nem sequer percebeu? Pode ter sido um acidente que nunca aconteceu, uma armadilha que você não caiu, ou até mesmo uma doença que, por algum motivo, nunca te atingiu. Isso é a proteção divina em ação. Mas essa proteção vai além do que podemos ver. Deus cuida de cada detalhe. Ele vê muito além do que nossos olhos podem enxergar. Enquanto muitos andam por aí desprevenidos, os escolhidos têm a garantia de que, em todos os momentos, estão sendo observados e protegidos pelo próprio Criador. E essa proteção divina não significa que os escolhidos não passarão por dificuldades. Pelo contrário, todos enfrentam desafios, todos têm momentos de sofrimento. Mas o que diferencia os escolhidos é que, mesmo nas situações mais difíceis, eles estão protegidos. Isso significa que, embora as batalhas venham, elas nunca os destruirão. A tempestade pode até parecer violenta, mas eles sabem que, no final, estarão de pé. Essa proteção divina é um lembrete constante de que, por mais feroz que seja o inimigo, ele nunca será mais forte que a mão de Deus sobre suas vidas. Além disso, essa proteção não é limitada ao que podemos ver. Existem forças invisíveis, batalhas espirituais que ocorrem no reino celestial, e os escolhidos estão no centro disso. Mas Deus, em sua sabedoria, envia seus anjos para lutar essas batalhas por nós. Isso é algo que muitas vezes passa despercebido. O mundo espiritual é real, e os escolhidos são constantemente alvos de ataques espirituais, porque suas vidas têm um propósito maior. Porém, mesmo nessas batalhas invisíveis, Deus não nos deixa desamparados. Ele designa seus anjos para nos proteger, para lutar ao nosso lado e garantir que sejamos vitoriosos. E como você pode sentir essa proteção? Muitas vezes, ela se manifesta na paz que você sente, mesmo quando as coisas não estão indo bem. É aquela tranquilidade inexplicável em meio ao caos. Enquanto outros se desesperam diante dos problemas, você sente uma calma interior, porque sabe que Deus está no controle. Essa paz é um reflexo direto da proteção divina. É a certeza de que, por mais que as coisas pareçam fora de controle, Deus está segurando as rédeas. Outra forma de perceber essa proteção é através da intuição que os escolhidos têm. Sabe aquele sentimento de que algo não está certo,
ou aquela sensação de que você deve evitar determinada situação ou pessoa. Isso não é por acaso. Essa é a maneira de Deus te alertar, de te proteger de situações que poderiam ser perigosas para a sua vida ou para a sua missão espiritual. A proteção divina se manifesta de várias maneiras, e essa intuição é um dos instrumentos mais poderosos que Deus usa para guiar os escolhidos em segurança. Essa proteção também se estende à sua mente e coração. Enquanto muitos são consumidos pelo medo, pela ansiedade e pela confusão, os escolhidos têm uma defesa espiritual que os mantém firmes. Deus protege suas mentes das mentiras do inimigo, protegendo-os das dúvidas que poderiam desviá-los do caminho, e protege seus corações de se endurecerem diante do sofrimento. Enquanto muitos se tornam amargos e rancorosos devido às dificuldades da vida, os escolhidos mantêm seus corações puros, porque Deus os protege até nas suas emoções. E sabe o que é mais incrível? Essa proteção divina não é algo que você precisa ganhar ou merecer. Ela é dada como parte do seu chamado. Quando Deus escolheu você, Ele não apenas te deu uma missão. Ele também garantiu que você teria tudo o que precisa para cumpri-la, inclusive sua proteção. Você não precisa se preocupar com o que pode dar errado, porque Deus já cuidou de todos os detalhes. Sua única tarefa é confiar. Confiar que, mesmo quando as coisas parecem incertas, a mão de Deus está te guardando. Essa confiança na proteção divina te liberta de muitas preocupações. Enquanto muitos vivem atormentados pelo medo do futuro, os escolhidos sabem que, seja qual for o caminho à frente, eles não estão sozinhos. Deus vai à frente, preparando o terreno, removendo os obstáculos e te protegendo de qualquer armadilha. Isso não significa que o caminho será sempre fácil, mas significa que, mesmo nos momentos mais difíceis, você estará seguro nas mãos de Deus. Agora, pense na sua vida por um momento. Quantas vezes você já passou por situações em que, olhando para trás, percebeu que foi protegido? Situações que poderiam ter te derrubado, mas que, de alguma forma, você saiu delas mais forte. Isso é a proteção divina. E quanto mais você se conecta com Deus, quanto mais você confia nele, mais essa proteção se torna evidente. É um escudo invisível, mas que te envolve por completo, guiando cada passo, guardando cada pensamento e protegendo cada parte da sua vida. Agora chegamos a um dos dons mais poderosos e transformadores que Deus concede aos escolhidos: o poder da resiliência. Resiliência é a capacidade de se levantar, de continuar em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Para os escolhidos, essa habilidade é essencial, pois a jornada deles é muitas vezes marcada por desafios imensos, provações que testam sua fé, força e determinação. No entanto, em vez de serem derrotados por essas dificuldades, os escolhidos encontram dentro de si uma força extraordinária que os faz perseverar e vencer. A resiliência é mais do que apenas uma habilidade de sobreviver. Para os escolhidos, é um dom espiritual, algo profundamente conectado ao propósito que Deus tem para suas vidas. Quando você é escolhido, as batalhas vêm com um propósito. Não são apenas obstáculos aleatórios. Cada um deles tem a intenção de te moldar, te fortalecer e te preparar para o próximo nível de sua missão. A resiliência é o que te permite transformar cada um desses desafios em um trampolim para algo maior. Pense em quantas vezes na sua vida você já passou por situações que pareciam impossíveis de superar. Momentos em que a dor, o fracasso ou a perda pareciam querer te quebrar por completo. Mas de alguma forma, você se levantou. Não foi por acaso. A resiliência é o combustível que te impulsiona a seguir em frente, mesmo quando suas forças parecem esgotadas. É o dom que te lembra que, enquanto você estiver conectado a Deus, sempre haverá um caminho, sempre haverá uma solução. Esse poder de resiliência também carrega uma responsabilidade sagrada. Você não está apenas sendo forte por você mesmo, mas também para ser um exemplo para os outros. Quando as pessoas ao seu redor veem você enfrentando desafios e vencendo, elas se inspiram. Elas percebem que se você pode, elas também podem. E essa é uma das maneiras que Deus usa os escolhidos para impactar o mundo.
Através da sua resiliência, você ilumina o caminho para aqueles que ainda estão lutando nas suas próprias batalhas. Mas não se engane. A resiliência não significa que você nunca vai sentir dor ou que as dificuldades não te afetarão. Os escolhidos, como qualquer outra pessoa, sentem as dores da vida. Eles sofrem, choram, têm momentos de fraqueza. No entanto, a diferença está no que eles fazem depois desses momentos. Enquanto muitos podem desistir ou se entregar ao desespero, os escolhidos encontram na sua fé e na sua conexão com Deus a força necessária para seguir em frente. A resiliência permite que eles transformem dor em poder, que façam da derrota uma oportunidade de crescimento. E de onde vem essa resiliência? Vem da certeza de que você não está sozinho. Os escolhidos sabem que, por mais difícil que a jornada pareça, Deus está sempre com eles, guiando cada passo. Essa confiança profunda, essa fé inabalável, é o que dá aos escolhidos a força para continuar. Eles sabem que as provações são temporárias, mas as promessas de Deus são eternas. Sabem que, por mais que caiam, sempre terão o apoio divino para se reerguer. Além disso, a resiliência dos escolhidos é alimentada pela visão que Deus lhes dá do futuro. Enquanto muitos só conseguem ver o que está à sua frente, os escolhidos têm uma visão mais ampla, mais profunda. Eles enxergam além das circunstâncias imediatas, além dos obstáculos momentâneos. Sabem que as dificuldades que enfrentam hoje são apenas uma parte do plano maior de Deus e que, no final, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa visão alimenta a sua resiliência, porque eles sabem que a vitória final já está garantida. E mais, a resiliência dos escolhidos também está profundamente conectada ao propósito que Deus colocou em suas vidas. Eles sabem que cada batalha tem um significado, cada obstáculo tem uma razão de ser. Estão sendo preparados para algo maior. Por isso, em vez de ficarem desanimados quando as coisas não vão como esperam, eles se tornam ainda mais determinados. Sabem que cada passo, mesmo os mais difíceis, está os aproximando de cumprir a missão divina que lhes foi confiada. Você já notou como, às vezes, parece que as dificuldades surgem logo depois de um grande avanço? Isso acontece porque, quanto mais perto você está de cumprir seu propósito, maiores são os desafios que aparecem no caminho. Mas os escolhidos entendem que esses desafios não são para impedi-los, mas para fortalecê-los. A resiliência é o que os permite enfrentar esses momentos com coragem, sabendo que a vitória está logo à frente. E essa resiliência se reflete em todas as áreas da vida dos escolhidos, na família, no trabalho, nos relacionamentos e, principalmente, na sua caminhada espiritual. Eles sabem que a estrada não será fácil, mas estão dispostos a percorrê-la porque têm a certeza de que estão no caminho certo, guiados por Deus. E mesmo quando tropeçam, quando se cansam, quando as forças parecem esgotar, a resiliência os levanta, porque eles sabem que Deus nunca os deixará desamparados. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você já enfrentou situações que pareciam insuperáveis, mas de alguma forma encontrou forças para continuar? Quantas vezes você já se sentiu no limite, mas ainda assim persistiu? Isso é resiliência. E isso é um dos maiores presentes que Deus pode dar a alguém. A capacidade de se levantar, de recomeçar, de seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. E lembre-se, a sua resiliência não é apenas sobre você. Cada vez que você se levanta, você está inspirando alguém ao seu redor. Cada vez que você persevera, você está mostrando aos outros o poder de Deus em sua vida. E essa é uma das razões pelas quais você foi escolhido para ser um farol de esperança e força para os que estão ao seu redor. Entre os dons mais misteriosos e poderosos que Deus concede aos escolhidos está o poder da influência divina. Este dom vai além das capacidades humanas de persuasão ou carisma. Trata-se de uma presença que os escolhidos carregam consigo, uma luz que brilha através de suas ações, palavras e, muitas vezes, até mesmo em seu silêncio. As pessoas são atraídas por essa luz, muitas vezes sem saber por quê, e acabam sendo impactadas de maneiras profundas e duradouras. A influência dos escolhidos
não vem da sua própria força ou habilidade, mas é fruto da conexão direta que eles têm com o divino. Quando você é escolhido, sua vida se torna um reflexo da vontade de Deus. Suas decisões, suas atitudes, seus pensamentos, tudo começa a ser guiado por algo maior do que você mesmo. E é justamente isso que dá aos escolhidos a capacidade de influenciar aqueles ao seu redor de maneira tão poderosa. Essa influência não se manifesta apenas nas palavras que você diz ou nos conselhos que você oferece. Muitas vezes, é a maneira como você vive a sua vida que mais fala às pessoas. A serenidade com que você enfrenta as tempestades, a confiança com que você caminha em direção ao desconhecido, a sabedoria com que você responde às crises, tudo isso serve de exemplo para os que estão ao seu redor. Eles veem em você algo diferente, algo que os inspira a quererem ser melhores, a buscarem uma conexão mais profunda com o espiritual. Mas é importante lembrar que esse poder de influência vem com uma grande responsabilidade. Como um escolhido, suas ações têm um impacto maior do que você imagina. As pessoas estão sempre observando, muitas vezes até mesmo sem você perceber. Elas olham para você em busca de orientação, em busca de uma prova de que a vida espiritual pode, de fato, transformar suas vidas. E por isso, você deve usar esse dom com sabedoria e cuidado. A influência divina também significa que, muitas vezes, você será colocado em situações onde poderá guiar e inspirar pessoas que estão perdidas, que estão enfrentando suas próprias batalhas internas. Pode ser um amigo, um familiar ou até mesmo um desconhecido. Deus te coloca nesses momentos não por acaso, mas porque Ele sabe que você tem a capacidade de ser uma luz no caminho dessas pessoas. Sua própria jornada, com todas as lutas e vitórias, serve como um exemplo vivo de fé e perseverança. Essa influência pode ser vista em pequenas interações diárias ou em grandes momentos de impacto. Talvez você já tenha notado que, em certos momentos, suas palavras parecem tocar as pessoas de maneira especial, como se você estivesse dizendo exatamente o que elas precisavam ouvir. Isso não é coincidência. É Deus trabalhando através de você, usando sua voz, sua sabedoria, para trazer conforto, direção e esperança para os outros. E essa influência não para aí. Com o tempo, você perceberá que seu impacto vai muito além do que você poderia imaginar. Pessoas que você talvez nem conheça serão tocadas pela sua vida, pela maneira como você lida com suas dificuldades, pela sua fé inabalável. Muitas vezes você não verá o efeito imediato da sua influência, mas saiba que ela está acontecendo, silenciosa e profundamente, no coração daqueles que cruzam seu caminho. Além disso, o poder da influência divina não se limita apenas ao presente. Muitas vezes a maneira como você vive hoje vai deixar um legado espiritual que continuará a impactar vidas, mesmo depois que você já tiver seguido adiante. Isso é o que torna esse dom tão especial. Ele transcende o tempo e o espaço, e suas repercussões podem durar por gerações. Mas, claro, esse dom também atrai desafios. Como alguém que carrega a luz de Deus, você pode se deparar com resistência. Algumas pessoas podem não entender sua mensagem, outras podem até rejeitar sua influência. Isso faz parte do processo. Nem todos estão prontos para receber essa luz, mas isso não deve te desanimar. Você foi escolhido para impactar aqueles que estão abertos e prontos para serem transformados. E mesmo que não veja resultados imediatos, confie que Deus está trabalhando através de você de maneiras que você nem sempre pode compreender. E lembre-se, a verdadeira influência divina não é forçada. Não se trata de impor sua visão ou suas crenças aos outros. Trata-se de viver sua vida com tanta autenticidade e fé que as pessoas são naturalmente atraídas para você. Elas querem saber o que te move, o que te dá tanta paz em meio ao caos, tanta confiança em meio à incerteza. E ao compartilhar sua jornada com elas, você está permitindo que Deus faça o resto. Esse dom de influência é um dos mais poderosos porque, ao impactar a vida de uma pessoa, você está plantando sementes que podem florescer e crescer em lugares que você nem sequer imaginava. Muitas vezes, uma simples conversa, um ato de bondade ou até mesmo o seu silêncio em momentos de adversidade
podem ser o que alguém precisa para iniciar sua própria jornada espiritual. É assim que Deus usa os escolhidos como catalisadores de mudança, como faróis de esperança em um mundo que muitas vezes parece envolto em escuridão. Você já notou como certas pessoas sempre parecem ser atraídas por você em momentos de crise ou quando precisam de orientação? Isso não é por acaso. Deus te colocou estrategicamente na vida dessas pessoas para que você possa ser uma ponte entre elas e o divino. E mesmo que você não tenha todas as respostas, o simples fato de estar presente, de ouvir e de compartilhar sua própria fé já é suficiente para causar um impacto profundo. É essencial que você permaneça humilde e atento ao chamado de Deus em sua vida. A influência que você tem não é sobre você, é sobre o propósito maior que Deus está realizando através de você. E à medida que você continua caminhando em fé, Ele continuará a ampliar sua influência, te colocando em posições e situações onde sua luz poderá brilhar ainda mais. Sua influência não está limitada à sua força humana, mas é ampliada pela força divina. E enquanto você continuar a caminhar de mãos dadas com Deus, sua influência crescerá, impactando vidas de maneiras que você jamais poderia imaginar. Entre os dons mais extraordinários e profundos que os escolhidos recebem está o poder do discernimento espiritual. Esse dom vai muito além do entendimento comum. É uma capacidade que permite ver além do óbvio, perceber aquilo que está oculto aos olhos humanos e distinguir entre o que é verdadeiro e o que é uma ilusão. Esse discernimento não é uma habilidade adquirida através de conhecimento mundano, mas sim um presente de Deus, que abre os olhos espirituais dos escolhidos para que possam compreender realidades invisíveis. O discernimento espiritual é crucial para os escolhidos, porque o mundo em que vivemos é tanto físico quanto espiritual. Existem forças, influências e energias que atuam em ambos os reinos. E nem sempre essas influências são visíveis ou fáceis de entender. Muitas vezes, os escolhidos são colocados em situações onde precisam tomar decisões importantes ou lidar com pessoas e circunstâncias que parecem confusas ou enganosas. É nesse momento que o dom do discernimento se revela como uma ferramenta valiosa. Esse poder permite que os escolhidos percebam a verdade em meio à confusão. Eles conseguem reconhecer quando algo é bom ou mal, mesmo quando as aparências sugerem o contrário. Muitas vezes, o discernimento espiritual se manifesta como uma sensação ou uma intuição profunda, uma voz interior que guia os escolhidos na direção certa. Pode ser a certeza de que uma situação não é o que parece ser, ou a clareza de que algo aparentemente insignificante possui um grande significado espiritual. Deus concede esse dom para proteger os escolhidos de armadilhas espirituais e de influências negativas. No entanto, esse discernimento não serve apenas para identificar o mal, mas também para reconhecer as oportunidades divinas que surgem ao longo do caminho. Muitas vezes, os escolhidos podem sentir um chamado ou uma direção em suas vidas que os outros ao redor não conseguem perceber. Eles veem portas que foram abertas por Deus, entendem sinais que foram enviados do alto e, com base nesse discernimento, seguem o caminho correto. Além disso, o discernimento espiritual também capacita os escolhidos a discernir as intenções das pessoas ao seu redor. Eles podem sentir quando alguém está sendo genuíno ou manipulador, quando uma oferta é sincera ou quando há interesses ocultos em jogo. Isso lhes dá uma vantagem em situações em que outros podem ser facilmente enganados ou levados por aparências superficiais. Outro aspecto poderoso desse dom é a habilidade de discernir os tempos e as estações espirituais. Os escolhidos têm uma sensibilidade especial para entender os movimentos de Deus e as mudanças espirituais que estão acontecendo em suas vidas e no mundo ao redor. Enquanto muitos vivem suas vidas sem perceber essas transições, os escolhidos podem sentir quando uma nova fase está prestes a começar, ou quando uma temporada está chegando ao fim. Eles conseguem se preparar para o que está por vir, adaptando-se às mudanças espirituais com uma facilidade que outros não possuem. Essa habilidade de discernir os tempos também é importante,
porque permite que os escolhidos estejam sempre alinhados com o propósito divino. Eles entendem quando é hora de agir e quando é hora de esperar. Eles sabem quando devem avançar com confiança ou quando devem recuar e permitir que Deus faça a sua obra. Esse discernimento dá aos escolhidos uma sabedoria que vai além da lógica humana, permitindo que eles tomem decisões que parecem impossíveis ou incompreensíveis aos olhos do mundo, mas que fazem todo o sentido no reino espiritual. No entanto, o discernimento espiritual também vem com um desafio. Nem sempre é fácil carregar esse dom, pois significa que os escolhidos veem e sentem coisas que os outros ao redor não conseguem perceber. Pode ser solitário, às vezes, perceber uma verdade que outros não enxergam ou entender a profundidade espiritual de uma situação quando todos ao redor estão distraídos com as superficialidades. Mas é nesse momento que o discernimento espiritual se torna ainda mais vital, pois ele não só guia o escolhido, mas também oferece a clareza e a visão necessárias para guiar os outros em momentos de incerteza. Esse poder também se manifesta na capacidade de discernir as vozes espirituais. Em um mundo cheio de barulho e distrações, os escolhidos conseguem distinguir a voz de Deus no meio da confusão. Eles ouvem sua orientação, mesmo quando o mundo ao redor parece estar gritando mensagens conflitantes. Esse discernimento é um dos maiores dons que os escolhidos recebem, pois lhes permite andar em harmonia com a vontade divina, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. E há mais. O discernimento espiritual capacita os escolhidos a reconhecerem suas próprias fraquezas e áreas de crescimento. Eles são capazes de enxergar além de seus próprios erros e falhas, discernindo o que Deus está tentando lhes ensinar através dessas experiências. Esse autoconhecimento profundo permite que os escolhidos cresçam e se fortaleçam em sua caminhada espiritual, sempre em busca de se tornarem versões melhores de si mesmos, em alinhamento com o propósito divino. Com o dom do discernimento espiritual, os escolhidos podem navegar por este mundo com a confiança de que estão vendo as coisas como realmente são, não apenas como parecem ser. Esse poder lhes dá uma vantagem espiritual inestimável, permitindo que vivam suas vidas de maneira mais plena, mais consciente e mais conectada ao propósito de Deus. Por isso, nunca subestime o poder desse discernimento. Ele é um dos maiores presentes que Deus pode conceder, e com ele, os escolhidos conseguem evitar armadilhas, discernir a verdade, guiar os outros e, acima de tudo, seguir o plano divino com confiança e clareza. No mundo espiritual, ver além das aparências é uma das maiores bênçãos que um escolhido pode ter. O poder da cura espiritual é uma das dádivas mais sublimes que um escolhido pode receber. Ao contrário do que muitos pensam, a cura espiritual não se limita a apenas curar doenças ou problemas físicos, embora isso também possa acontecer. Ela é muito mais ampla, abrangendo uma transformação completa que envolve não apenas o corpo, mas também a mente, o coração e a alma. Quando falamos de cura espiritual, estamos nos referindo a uma força divina que restaura o equilíbrio e a harmonia dentro do ser. É um poder que muitas vezes vem diretamente do próprio Criador, trazendo alívio e cura para as feridas mais profundas, aquelas que os olhos humanos não conseguem ver. Esses escolhidos que possuem o dom da cura têm a capacidade de transmitir essa energia divina, seja para si mesmos ou para os outros, e assim promover uma cura que vai muito além do que o mundo físico pode proporcionar. Mas por que Deus concede esse poder da cura espiritual aos escolhidos? A resposta está em sua missão divina. Os escolhidos são chamados para serem faróis de luz e esperança, em um mundo frequentemente mergulhado na dor e no sofrimento. O poder de curar é, em essência, o poder de restaurar, de trazer de volta aquilo que foi quebrado, seja um coração partido, uma mente atormentada, ou até mesmo um espírito que se perdeu ao longo do caminho. Os escolhidos, ao carregarem esse dom, são canais diretos dessa energia restauradora, levando-a a todos aqueles que estão ao seu redor. A cura espiritual também envolve o processo de perdão. Muitas das feridas que carregamos não são físicas, mas emocionais e espirituais. São mágoas profundas, ressentimentos,
culpas e arrependimentos que carregamos ao longo da vida. Os escolhidos, dotados desse poder, são capazes de curar essas feridas invisíveis. Eles entendem que, para alcançar a verdadeira cura, é necessário perdoar, tanto a si mesmos quanto aos outros. Esse perdão não é apenas uma questão de palavras, mas um ato profundo de liberação espiritual, onde as correntes do passado são quebradas e o espírito é libertado para seguir em frente, leve e em paz. Além disso, o poder de cura espiritual se manifesta na capacidade de trazer paz em meio ao caos. Muitas vezes, a maior cura que alguém pode receber não é a resolução imediata de seus problemas, mas a paz interior para enfrentá-los com serenidade e confiança. Os escolhidos que possuem esse dom têm a capacidade de acalmar tempestades emocionais e espirituais, de trazer uma sensação de segurança e tranquilidade, mesmo quando o mundo exterior parece estar desmoronando. Esse poder não é algo que os escolhidos utilizam para glorificação própria. Muito pelo contrário, é um dom de serviço. Aqueles que recebem esse poder entendem que ele foi dado para ser compartilhado, para trazer alívio aos que sofrem. Eles são chamados para serem curadores em um nível profundo, não apenas tratando dos sintomas, mas curando as raízes das feridas. Eles ajudam as pessoas a se reconectarem com sua própria essência divina, lembrando-lhes que, dentro de cada um de nós, existe uma faísca da presença de Deus, que é capaz de trazer cura e renovação. E é importante lembrar que esse dom não significa que os escolhidos são imunes ao sofrimento ou às doenças. Pelo contrário, muitas vezes eles passam por suas próprias batalhas de dor e provação, e é através dessas experiências que aprendem a usar esse poder com compaixão e empatia. Eles entendem a dor de uma forma pessoal e, por isso, são capazes de se conectar profundamente com os outros em seus momentos de necessidade. Na verdade, muitos escolhidos descobrem esse dom precisamente após passarem por suas próprias jornadas de cura, o que lhes dá uma compreensão mais profunda de como a cura espiritual realmente funciona. Os escolhidos também reconhecem que a cura é um processo contínuo. Não é algo que acontece de uma vez só, mas uma jornada em direção à restauração completa. Às vezes, a cura espiritual começa com pequenas transformações internas que, ao longo do tempo, trazem mudanças profundas e duradouras. Os escolhidos têm paciência nesse processo, sabendo que cada passo em direção à cura é um passo em direção à plenitude espiritual. Esse poder de cura também envolve a capacidade de ajudar as pessoas a reencontrarem sua própria conexão com Deus. Muitas vezes, o sofrimento nos faz sentir desconectados, perdidos e sem rumo. Os escolhidos, dotados desse dom, podem guiar os outros de volta ao seu caminho espiritual, ajudando-os a lembrar que Deus nunca os abandonou. Eles são uma luz no fim do túnel para aqueles que sentem que sua dor é insuportável ou que perderam a fé em sua própria recuperação. A cura espiritual não é apenas sobre o indivíduo. Quando um escolhido é capaz de curar alguém, essa cura tem um efeito cascata, tocando as vidas de todos ao redor. Um espírito curado é capaz de irradiar luz, paz e amor, transformando não apenas a si mesmo, mas também o ambiente e as pessoas ao seu redor. Essa é a verdadeira extensão do poder da cura espiritual. Não apenas restaurar o indivíduo, mas trazer uma onda de cura que toca o mundo ao redor deles. Então, se você é um escolhido que sente esse poder dentro de si, lembre-se de que ele é um presente divino, dado para que você possa espalhar a cura e a restauração onde quer que vá. Use-o com sabedoria, com compaixão e, acima de tudo, com amor, sabendo que, através de você, Deus está trazendo cura para este mundo. O poder da transformação é uma das dádivas mais extraordinárias que os escolhidos recebem de Deus. Ele é o veículo através do qual não apenas mudanças pessoais ocorrem, mas também um catalisador para a mudança em larga escala na vida de outras pessoas. Quando falamos de transformação, estamos nos referindo a uma metamorfose profunda que vai além da superfície. É uma mudança essencial que afeta a essência do ser. Este poder começa com a transformação interior. Os escolhidos têm a capacidade de se reconectar com seu propósito divino,
libertando-se de limitações autoimpostas, medos e crenças negativas que os mantêm presos. É um processo de autodescoberta que os leva a uma compreensão mais profunda de quem realmente são e do que vieram fazer neste mundo. Essa jornada de transformação interior não é fácil. Muitas vezes, ela exige um olhar honesto e corajoso para dentro, confrontando sombras e curando feridas antigas. Mas os escolhidos compreendem que essa é uma parte vital de sua missão. Uma vez que essa transformação interna é alcançada, os escolhidos se tornam faróis de luz e inspiração para os outros. A mudança que experimentam se torna um testemunho vivo do poder de Deus e da possibilidade de renovação. Eles mostram que, independentemente das circunstâncias, a verdadeira mudança é possível. Isso dá esperança àqueles que se sentem presos em suas próprias vidas, incentivando-os a buscar sua própria transformação. Os escolhidos, ao exercerem o poder da transformação, também influenciam o ambiente ao seu redor. Eles criam ondas de mudança em suas comunidades, sejam elas familiares, sociais ou espirituais. Sua energia vibrante e renovadora é contagiante, e aqueles que entram em contato com eles sentem o impulso de mudar e crescer. Eles se tornam agentes de mudança, promovendo a transformação em todos os aspectos da vida, desde o bem-estar físico até a saúde emocional e espiritual. Esse poder de transformação é especialmente significativo em tempos de crise. Muitas vezes, as pessoas se sentem perdidas e sem esperança diante das dificuldades da vida. É aqui que os escolhidos podem brilhar mais intensamente. Com sua sabedoria e visão, eles são capazes de orientar os outros em tempos de tribulação, mostrando que a dor e os desafios podem ser catalisadores para um crescimento significativo. Eles ajudam as pessoas a ver além do presente, a entender que cada desafio é uma oportunidade disfarçada, uma chance de se reinventar e evoluir. Outro aspecto importante do poder da transformação é que ele envolve a capacidade de inspirar ações. Os escolhidos não apenas falam sobre mudança, eles a incorporam em suas vidas. Eles agem de acordo com seus valores, demonstrando como a transformação é não apenas uma possibilidade, mas uma realidade viva. Essa autenticidade é poderosa e contagiosa. Quando os outros veem a transformação genuína na vida de um escolhido, são motivados a fazer mudanças em suas próprias vidas, criando um efeito dominó que pode se espalhar muito além do que se pode imaginar. Além disso, o poder da transformação é também uma questão de adaptação. Os escolhidos entendem que a vida é uma jornada em constante mudança, e eles estão dispostos a se ajustar e se moldar conforme necessário. Essa flexibilidade é uma parte crucial do seu dom, permitindo que eles naveguem por desafios e oportunidades com graça e sabedoria. Eles sabem que, ao abraçar a mudança, eles se abrem para novas possibilidades e experiências que podem enriquecer suas vidas e as vidas daqueles ao seu redor. Importante destacar é que essa transformação não acontece de uma hora para outra. É um processo contínuo que requer paciência, dedicação e amor próprio. Os escolhidos se lembram de que cada passo na jornada de transformação é valioso. Eles reconhecem e celebram suas vitórias, por menores que sejam, e entendem que cada pequena mudança é uma contribuição significativa para sua evolução. O poder da transformação é uma expressão do amor de Deus por todos nós. Quando os escolhidos se dedicam a transformar suas vidas e a vida dos outros, eles estão refletindo o amor divino em ação. Eles são a prova viva de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a transformação é possível. Eles inspiram esperança e mostram que a luz de Deus sempre pode prevalecer, não importa quão escuro pareça o caminho. Assim, o poder da transformação é um convite à ação. É uma chamada para todos os escolhidos, lembrando-os de que eles têm dentro de si a capacidade de não apenas mudar suas próprias vidas, mas também de ser agentes de mudança no mundo. Ao abraçar esse poder, eles podem levar outros a um estado de renovação, a uma nova vida de possibilidades, esperança e amor. O poder do amor incondicional é a expressão mais pura e elevada do divino.
Este dom transcende todas as barreiras e limitações humanas, permitindo que os escolhidos manifestem um amor que não depende de condições ou circunstâncias. É um amor que aceita, que perdoa e que abraça todos, independentemente de suas falhas ou imperfeições. Este poder é essencial para a missão dos escolhidos, pois é através do amor que se pode verdadeiramente transformar o mundo. Quando os escolhidos abraçam o poder do amor incondicional, eles se tornam canais da energia divina. Esse amor não é algo que se pode controlar ou reter. Ele flui livremente e abundantemente. Os escolhidos são capazes de ver além das aparências e dos erros dos outros, reconhecendo a luz divina que reside em cada ser humano. Essa percepção permite que eles amem de maneira profunda e autêntica, inspirando aqueles ao seu redor a se sentirem vistos, valorizados e aceitos. O amor incondicional é também uma força poderosa de cura. Muitas pessoas carregam feridas emocionais profundas que se manifestam em suas vidas como raiva, tristeza e isolamento. Quando um escolhido expressa amor incondicional, ele oferece um espaço seguro onde as pessoas podem se abrir, curar e se reconstituir. Esse amor atua como um bálsamo que suaviza as dores e traumas, permitindo que as almas se libertem das correntes do passado. Além disso, o poder do amor incondicional é transformador em suas relações interpessoais. Os escolhidos que vivem esse amor são capazes de criar laços profundos e significativos, construindo relacionamentos baseados na confiança, respeito e compreensão. Eles entendem que o amor verdadeiro vai além de palavras. Ele é manifestado em ações. Esse amor se traduz em gestos de bondade, apoio e empatia, criando um impacto positivo na vida dos outros e promovendo um ciclo de amor que se multiplica. Uma das características mais notáveis do amor incondicional é sua capacidade de perdoar. Os escolhidos, ao praticarem esse amor, reconhecem que todos somos falíveis. Eles entendem que o perdão é uma escolha, uma forma de libertar não apenas aqueles que nos ferem, mas também a nós mesmos. O amor incondicional permite que eles deixem de lado ressentimentos e mágoas, permitindo que o fluxo do amor prevaleça. Essa prática de perdão é fundamental, pois traz cura tanto para o ofensor quanto para o ofendido, criando um espaço de reconciliação e crescimento mútuo. O amor incondicional também é um poderoso motivador para a ação. Os escolhidos, ao experimentarem esse amor, sentem uma chamada interna para fazer a diferença no mundo. Eles se tornam defensores da justiça, da paz e da igualdade, usando seu poder de amor para combater a opressão e a injustiça. Esse amor é uma força que os impulsiona a se levantarem em nome dos que não têm voz, a defenderem aqueles que são marginalizados e a trabalhar incansavelmente por um mundo mais justo. Além disso, o amor incondicional nutre a compaixão. Os escolhidos são capazes de se colocar no lugar dos outros, entendendo suas lutas e desafios. Essa empatia os leva a agir de maneira a ajudar, confortar e elevar os que estão ao seu redor. Eles reconhecem que todos estão em diferentes estágios de sua jornada espiritual e que cada um merece amor e compaixão, independentemente de suas circunstâncias. Um aspecto final e profundamente bonito do poder do amor incondicional é que ele é contagiante. Quando os escolhidos vivem esse amor, eles inspiram outros a fazerem o mesmo. O amor incondicional se espalha, criando uma rede de positividade e transformação que pode alcançar comunidades inteiras. Essa energia amorosa pode ser sentida, e quando as pessoas experimentam esse amor genuíno, elas se tornam mais propensas a retribuí-lo, criando um ciclo contínuo de amor e bondade. Portanto, o poder do amor incondicional é um convite para todos os escolhidos. É um chamado para serem portadores dessa energia divina, para que, através de suas ações e palavras, possam impactar a vida das pessoas ao seu redor. Ao abraçarem esse poder, os escolhidos podem se tornar agentes de mudança que ajudam a criar um mundo mais amoroso, solidário e harmonioso, refletindo a essência do Criador em cada interação. Se você se sentiu inspirado por esta mensagem, não esqueça de deixar seu like
e compartilhar este vídeo com amigos e familiares. Vamos juntos espalhar o amor incondicional e a luz que recebemos de Deus. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Estamos juntos nessa jornada de transformação e descoberta. Deixe também nos comentários suas experiências e como você tem vivido cada um desses poderes na sua vida. Adoraria saber de você. Até o próximo vídeo e que a paz e a luz de Deus estejam sempre com você.